Sabe, a força de uma grande empresa está totalmente ligada à saúde dos seus parceiros estratégicos. Agora, e se existisse uma ferramenta financeira que não só injetasse capital, mas que fosse desenhada para blindar toda a cadeia produtiva, da base até o topo? É sobre essa ferramenta que a gente vai conversar hoje. Vamos começar com uma reflexão, uma pergunta bem direta, na verdade. A operação da sua empresa, ela é tão forte quanto o seu fornecedor mais fraco? Essa é uma daquelas questões que tiram o sono de qualquer gestor, porque a resposta muitas vezes revela uma fragilidade que não aparece no balanço do trimestre. É exatamente aí que mora um risco silencioso. Um único parceiro que está fragilizado pode acabar se tornando o tal elo fraco de uma corrente que até aquele momento parecia totalmente sólida. Essa é a vulnerabilidade oculta que a gente precisa entender melhor. E aqui a gente entende a dimensão real desse risco. A quebra de um fornecedor não é só um problema dele, isolado. É o início de um verdadeiro efeito dominó. O custo de ter uma linha de produção parada ou de arcar com multas por atraso na entrega pode ser infinitamente maior do que o capital que teria evitado a crise lá no começo. Bom, para um problema dessa magnitude, a solução precisa ir muito além do óbvio. Não estamos falando só de um capital de giro emergencial, mas sim de uma ferramenta de gestão de risco, uma ferramenta estratégica de verdade. E essa ferramenta se chama BNDES Crédito Cadeias Produtivas. Traduzindo, é uma linha de financiamento que permite que uma empresa grande, que a gente chama de âncora, capte recursos para fortalecer os parceiros estratégicos da sua cadeia. E aí entram fornecedores, distribuidores, franqueados, quem for essencial para a operação. Agora, um ponto super importante. Não dá para confundir essa linha com o risco sacado, que é bem mais conhecido. O risco sacado é uma ferramenta operacional do dia a dia que antecipa um pagamento que já iria acontecer. Já o crédito cadeias produtivas é estratégico. Ele injeta dinheiro novo na cadeia com foco em resiliência, em crescimento de longo prazo. A ideia não é só sobreviver até a próxima fatura, é prosperar em conjunto. Então, como é que essa engrenagem toda funciona na prática? O conceito principal é uma espécie de alavancagem de confiança, em que a força da empresa maior serve de impulso para as menores. O fluxo é, na verdade, muito inteligente. Funciona assim. O BNDES analisa o crédito com base na solidez da empresa âncora, o que já simplifica muito o processo. É essa empresa âncora que oferece as garantias e se responsabiliza pela operação. E o mais importante, ela repassa os recursos para os parceiros exatamente nas mesmas condições, sem ganhar nada com isso. No final, o capital chega onde precisa para fortalecer a operação, o que, claro, beneficia a cadeia inteira. Eu gosto muito de uma analogia que resume isso perfeitamente. É como se a pequena empresa fosse ao banco negociar um crédito, mas vestindo o terno do irmão mais velho e mais rico. Ela consegue acesso a condições que sozinha jamais conseguiria. O próprio valor mínimo da operação já diz muito sobre o propósito dela. Estamos falando de 20 milhões de reais. Isso deixa claro que não é uma linha para ações pontuais ou pulverizadas. O foco aqui é em movimentos estratégicos, que têm um impacto realmente transformador na cadeia como um todo. E não é só isso. As condições também são pensadas para dar fôlego. Imagine um prazo de até 5 anos para pagar, com uma carência que pode chegar a 24 meses. Isso não é só um empréstimo, é um respiro financeiro de longo prazo, capaz de mudar o jogo para uma pequena ou média empresa, abrindo espaço para estabilizar e crescer. Ok, mas aí vem a grande pergunta do ponto de vista da empresa âncora. Por que assumir todo esse risco, todo esse trabalho, se não há ganho financeiro sem spread? A resposta está toda no retorno não financeiro. A chave aqui é entender o que o ganho é estratégico. Estamos falando em reduzir drasticamente o risco de uma ruptura na produção, de fidelizar aqueles parceiros que são essenciais, de ganhar muito mais previsibilidade na operação e, no fim do dia, até de criar barreiras de entrada para a concorrência, por ter uma cadeia de suprimentos mais leal e robusta. Resumindo, o objetivo aqui não é o lucro direto. É um investimento na construção de um ecossistema mais forte e competitivo. É sobre garantir que a própria operação tem uma base muito mais sólida para crescer de forma sustentável lá na frente. Muito bem. Entendido o porquê, agora vem a questão prática. Como fazer? Porque sim, navegar o processo para acessar uma linha como essa tem os seus desafios. A realidade é que o acesso direto ao BNDES é um processo denso. Ele exige uma preparação muito bem feita. E o prazo médio de aprovação, desde que se protocola o pedido até a liberação do dinheiro, costuma levar uns 6 meses. É uma jornada que exige preparo e conhecimento. E os desafios aparecem em várias frentes.
desde fazer a modelagem financeira correta e enquadrar a operação na linha certa, até preparar uma documentação técnica que seja impecável. Depois, é preciso responder com agilidade e precisão às diligências do banco e, o que é fundamental, saber acompanhar as etapas internas para não deixar o processo parar. Cada um desses pontos pode atrasar a liberação em meses. É um percurso onde a experiência faz toda a diferença. Estruturar uma operação desse porte com o BNDES exige uma visão que consiga integrar estratégia, finanças e processos. Aqui na Albuquerque Paulo e Associados, a gente tem mais de 20 anos de experiência com operações de grande porte junto ao BNDES. Por isso, nosso suporte é completo. Ele vai desde a análise para encontrar a melhor linha, passa pela elaboração de todos os projetos, preparação da documentação, até as respostas às diligências e o acompanhamento de perto de cada etapa, até a liberação dos recursos. Isso permite que a empresa possa focar no que faz melhor, na sua operação, enquanto a gente conduz o processo com segurança técnica e velocidade. Para saber um pouco mais sobre como podemos ajudar, é só acessar o nosso site